Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Isso é muito importante. Por quê? Depois que você fica sabendo, fica mais fácil para resolver as atividades. Por exemplo, se você tem um número 1582 e quer saber se ele é divisível por 2, se você não sabe os critérios de divisibilidade, você vai ter que fazer sua continha. E aí, depois, se você precisar saber se ele é divisível por 3, vai ter que fazer continha novamente. E você sabendo os critérios de divisibilidade, você não vai mais precisar ficar fazendo contas de dividir para saber quando um número é divisível por 2, por 3 ou por 5, por exemplo. Relembrando. Aí você pode perguntar assim, tá, Pró, mas eu não lembro mais quando é que um número é divisível por outro. Ok, vamos relembrar. O que significa dizer que um número é divisível por outro? É quando a divisão é exata, quando ela não tem resto, o resto dela é zero. Por exemplo, 10 é divisível por 2. Por quê? Porque 10 dividido por 2 é 5. É uma divisão exata. Deu para lembrar? Vamos lá? Por 2. Todo número par é divisível por 2. Por exemplo, 600, 272 e 181. Eu vou observar. No meu primeiro exemplo, terminou em 0. 0 é um número par. Se é um número par, então 600 é divisível por 2. Aí você me pergunta lá no segundo exemplo, Pró, mas todos os algarismos precisam ser par? Não, gente. O que precisa ser par é somente o último algarismo. Nesse caso do segundo exemplo, o meu último algarismo é 2. 2 é um número par, então ele é divisível por 2. Agora observe no terceiro exemplo que meu último algarismo é 1. 1 é ímpar. Se é ímpar, então não é divisível por 2, certo? Vamos para o nosso próximo critério. Por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Vamos ver os exemplos. 272. Eu vou somar meus algarismos para saber se ele é divisível por 3. 2 mais 7, 9. 9 mais 2, 11. 11 divide por 3, gente? Não, então não é divisível por 3. A mesma coisa eu vou fazer no segundo exemplo. 1 mais 3, 4. 4 mais 7 dá 11. 11 mais 1, 12. 12 divide por 3? Sim, então todo número é divisível por 3. Faço a mesma coisa no terceiro exemplo. 5 mais 1, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 4, 18. 18 divide por 3, gente? Sim, então todo o meu número é divisível por 3, certo? Vamos lá para o próximo. Quando um número é divisível por 4? Gente, para ele ser divisível por 4, os algarismos eles têm que ser terminados em 0, 0 ou quando os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Vamos observar os exemplos. 200. Observa meus dois últimos algarismos. Terminou em 0, 0. Então, eu posso afirmar que ele é sim divisível por 4. Mesma coisa no segundo exemplo. Observe meus dois últimos algarismos. 84. 84 divide por 4, gente? Sim, então todo número é divisível por 4. No terceiro exemplo, 14. Meus dois últimos algarismos. Divide por 4? Não. Então, o meu número não é divisível por 4, ok? Vamos verificar o critério de divisibilidade por 5. Todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Viram como é fácil? Assim como a tabuada de multiplicar de 5 é a mais fácil, aqui não é diferente. Observe os exemplos.
200 terminou em 0. Se terminou em 0, ele é divisível por 5. 1283, 3, ó, não é 0 e não é 5, então automaticamente ele não é divisível por 5. 14.530, terminou em 0? Ótimo, então ele também é divisível por 5. O nosso próximo critério, por 6. Quando o número é divisível por 6? O número ele deve ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ok? Vamos observar os exemplos? Eu tenho 330. Observe. Primeiro, 330, ele é par. Se ele é par, ok. Aí agora eu vou verificar se ele é divisível por 3. Eu vou somar os algarismos. 3 mais 3, 6. 6 mais 0, 6. 6 divide por 3? Sim. Então, o meu número é divisível por 6, porque ele foi por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Agora, eu vou observar meu segundo exemplo. 376. Eu observo que ele é par, ok? Vamos verificar se ele é divisível por 3? Vou somar os algarismos. 3 mais 7, 10. 10 mais 6, 16. 16 divide por 3? Não, gente. Então, eu vou afirmar que esse número não é divisível por 6, porque não foi pelos dois números ao mesmo tempo. O meu terceiro exemplo, mesma coisa. Observo que ele é um número par, porque terminou em 0, então ele é por 2. Vamos verificar se ele é divisível por 3 agora. Vou somar os algarismos. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. 11 mais 1, 12. 12 mais 0, 12. 12 divide por 3, gente? Sim. Então, eu posso afirmar que todo o meu número é divisível por 6. Vamos para o nosso próximo. O próximo critério, gente, é por 7. Tá? Quando o número é divisível por 7, o que eu preciso fazer? Elimine o último algarismo, escreva o número que sobrou e subtraia o dobro que tirou. Se o resultado for divisível por 7, então todo o número é também. Tá, Pro? Mas é muito grande isso. Mas eu vou mostrar com exemplos que você consegue memorizar melhor. Vamos lá? Eu tenho 343. Vou fazer o passo a passo que eu falei agora. Elimino o meu último número. Ó, eliminei o 3. O que sobrou? 34. Então, o que eu vou fazer? 34 menos 6, porque 6 é o dobro de 3, que deu 28. 28 divide por 7? Sim. Então, eu posso afirmar que todo o meu número é divisível por 7. Vamos observar o próximo exemplo para memorizar melhor? Eu tenho 152. Vou eliminar o meu último número. Agora, o que sobrou, eu vou subtrair do dobro que eu tirei. O dobro de 2 é 4. 15 menos 4, 11. 11 divide por 7, gente? Não, então 152 não é divisível por 7. Observe que quando nós colocamos em prática, vai ficando mais prático. A gente consegue memorizar melhor. Vamos para o nosso próximo critério? Por 8. Quando eu sei que um número é divisível por 8? Um número é divisível por 8 quando o número é formado pelos 3 últimos algarismos da direita, é divisível por 8, ou quando termina em 0, 0, 0. Vamos observar os exemplos? Observe que no primeiro exemplo eu tenho o número 1000. E, de acordo com a minha regra, eu observo os 3 últimos algarismos e os meus 3 últimos é 0, 0, 0. Então, eu posso afirmar que é um número divisível por 8. Observe o meu segundo exemplo, os 3 últimos algarismos. Eu vou observar que se ele é ou não divisível por 8. 168 divide por 8, gente? Sim. Se você não conseguir fazer sua continha de cabeça, você pode fazer lá só 168, que é mais rápido, e você consegue afirmar com certeza a tua questão. No meu último exemplo, eu vou pegar 135.
faço lá minha continha e observo que 135, ele não é divisível por 8. Se 135 não é divisível por 8, então todo o meu número não é divisível, certo? Vamos para o nosso próximo critério? Por 9. O critério de divisibilidade de 9 é muito parecido com o critério de 3. Olha o que ele fala, quando a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 9. Vamos observar os exemplos? 539. Vou somar meus algarismos. 5 mais 3, 8. 8 mais 9 dá 17. 17 divide por 9, gente? Não, ele não é divisível. Vamos para o nosso próximo exemplo. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 9, 18. 18 divide por 9, gente? Sim, então todo o meu número divide por 9. Vamos observar o meu terceiro exemplo, 74.430. Para você não ter que fazer a tua continha de dividir, nós estamos somando os algarismos. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 0, 18. 18 divide por 9, gente? Sim, então todo o meu número também divide por 9, ok? Vamos lá? O nosso próximo critério é por 10, por 100 e por 1000. Um número é divisível por 10, por 100 e por 1000 quando ele termina, respectivamente, em 0, 0, 0 e 0, 0, 0. 3 zeros no final. Por 10 é o que nós colocamos ali, respectivamente. Então, todo número tem que terminar em 0. Vamos observar os exemplos? Eu trouxe um exemplo que junta tudo isso. 15.000. 15.000 eu posso afirmar que ele é divisível por 10 porque termina em 0. Também posso afirmar que é divisível por 100, porque termina com 2 zeros no final. Mas também eu posso afirmar que ele é divisível por 1000, porque termina 0, 0, 0. Viram que eu peguei um exemplo para fechar todo o critério, ok? Gente, esse era o nosso conteúdo, essa era a nossa aula, tá? E eu espero que vocês tenham entendido e agora possam fazer as atividades com segurança, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.